2 Timóteo capítulo 2. Irmão, nós vamos ver aqui, irmãos, um assunto que é bem controverso, principalmente nos nossos dias. E eu quero que você entenda esse assunto que é meio controverso. Amém? O tema da nossa mensagem é a seguinte, ó. A eleição é algo incontestável e estimula a santidade dos filhos de Deus. Quem é que já ouviu falar que o amor de Deus é incondicional? Todo mundo, né? Só que nunca percebeu que a gente age como se esse amor fosse condicional. Se a gente faz ou se a gente não faz. Se a gente é bom ou se a gente não é bom. A gente diz que o amor é incondicional, mas a gente age como se ele não fosse incondicional. E nós vamos ver a questão da eleição. Aqui nós vamos ver 3 coisas nessa questão da eleição. A primeira é o que Deus viu em nós para nos salvar. Segunda coisa que nós vamos ver: se eu sou um eleito, eu não preciso então fazer nada, que eu vou ser salvo de qualquer maneira no final. Uma pergunta. E em terceiro lugar, eu posso pecar. Então, se eu sou eleito, eu posso pecar o quanto eu quiser, que eu vou ser salvo. Nós vamos entender essas 3 coisas hoje, que são assuntos que muitas vezes, quando a pessoa ouve a palavra eleição ou ouve sobre eleição, eles saem muitas vezes para esse lado dizendo que se eu sou um eleito, eu posso pecar, que no final Deus vai me salvar. Eu sou um eleito. E a gente vai ver que não é assim que funciona a situação. 2 Timóteo capítulo 2, verso 17 diz assim: e a palavra desses roerá como gangrena ou câncer, como diz algumas traduções, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento, olha agora, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e aparta-se da iniquidade aquele que professa o nome de Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para o jovem Timóteo: a obra de Deus tem um selo. O Senhor conhece aqueles que são dele, e aparta-se da iniquidade aquele que professa o nome de Cristo. Como ele está dizendo, é esse firme fundamento. É a questão de Deus ter chamado. É a questão de Deus ter escolhido. É a questão de Deus estar com a mão dele para afirmar. O apóstolo Paulo diz, a obra de Deus tem um fundamento e fica firme esse fundamento. Porque os caras estão pregando uma ressurreição que não é verdadeira. Mas a obra de Deus tem um fundamento que é: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor não vai deixar os que são seus. O Senhor não vai abandonar os que são seus. O Senhor não vai entregar os que são seus. Porque Ele conhece os que são seus. Amém? Irmãos, então a primeira coisa que eu falei que nós vamos ver: o que Deus viu em nós para que Ele nos salvasse, ou para que Ele tivesse esse fundamento em nós. Primeiro, eu vou ter que só explicar aqui, mas você já conhece. Em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 até o 10, a Bíblia fala ali, você está em Timóteo, né? Vai para Efésios lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, agora olha o 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Diga graças a Deus.
Primeira coisa, nós estávamos mortos nos pecados. Segunda coisa que a Bíblia nos informa, que nós éramos inimigos de Deus no entendimento. Isso está lá em Colossenses. Nós éramos inimigos de Deus no entendimento por causa das nossas obras más. E terceiro, a Bíblia fala também aqui em Efésios, no capítulo 4, verso 22, a Bíblia diz que aqui nós éramos, capítulo 4, verso, desde o 17, a Bíblia fala aqui que nós éramos cegos de entendimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, totalmente avessos. Aí ele fala ali, continuando, ele diz: despojai-vos do velho homem, revesti-vos do novo homem. Despojai-vos do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Irmãos, então essas três coisas, o que Deus viu em nós para nos salvar? Um morto, um inimigo no entendimento e um cego espiritual. O que ele pode ver numa pessoa assim? O que ele vai encontrar de bom numa pessoa que é morta, inimiga dele e cega? Se ele salvar essa pessoa, vai ser simplesmente porque ele quis, sim ou não? Porque se não tem nada na pessoa que ele possa atrair o coração de Deus, não tem nada na vida dessa pessoa que possa atrair a Deus, que ele possa dizer assim: não, essa pessoa aí até ela tem um certo desejo de me adorar. Eu pergunto, um morto tem algum desejo? Você já tocou num corpo morto? Ele tem algum desejo nele? Um cego, ele tem alguma visão do que ele pode fazer? Do que ele vai fazer? Alguma visão de enxergar a realidade do que ele precisa fazer? Agora, mais longe, o que Deus vai ter com o inimigo? Me diz que conciliação vai ter Deus com o seu inimigo. O que vai ter de bom no inimigo que vai agradar o coração de Deus? Nada. Deus não viu nada. Por isso que deve haver uma eleição. Por quê? Porque não existe nada em nós que possa fazer o coração de Deus mudar. Por isso que a gente fala, o amor é incondicional. Porque não existe nada em nós para Deus nos salvar. A gente fala que o amor é incondicional, mas a gente diz assim, não, Deus me escolheu porque eu aceitei a graça dele. Isso não é incondicional. É uma condição. Se tu aceitar a graça, eu vou te amar. Não é assim? É uma condição. Se tu aceitar os meus mandamentos, eu vou te amar. Se tu vier para mim, eu vou te amar. Se tu obedecer os meus mandamentos, eu vou te amar. Isso é uma condição, isso não é incondicional. Incondicional é Deus dizer assim, eu vou te amar porque eu quero te amar. Ponto final. Eu vou te amar porque eu te escolhi. Eu vou te amar porque eu te chamei. Eu vou te amar porque tu é minha, é meu. Eu quero. Ponto. Ele te escolheu. Jesus disse, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Não foi o que ele disse? Então o que havia em nós, pastor? Pergunto isso para você, o que havia em você? Me diz, pega qualquer pessoa que é cristã de fato, qualquer pessoa que nasceu de novo e pergunta para ela, você tinha alguma coisa boa para oferecer para Deus antes de se converter? Ela vai olhar para você e vai dizer assim, eu nem sei por que Deus me salvou. Até hoje eu me pergunto para mim mesmo, o que o Senhor viu no meu coração? Se ele era um amontoado de corrupção. Porque quando Jesus se revela, a primeira coisa que ele revela é que nós somos indignos e pecadores. O que ele viu em nós? Nada. Por isso que tem que haver uma escolha. Por isso que Deus tem que escolher. Por isso que Deus que tem que... É como antigamente no Oriente Médio, você vai ver no livro de Esther isso aí. Esther, ela se colocou diante do rei, em jejum e oração. E a Bíblia diz ali que o costume era, se o rei estendesse o cetro, ela poderia se achegar.
Agora, se o rei não estendesse o cetro, ela estaria perdida, ela seria morta, porque ela se intrometeu na presença do rei. Mesma coisa com Deus. Se ele não estender o chamado, eu não posso me intrometer na presença dele. Você está entendendo? E todos os que realmente se achegaram a Deus sabem que foram chamados por Deus, que foram convencidos pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que nós entendemos por causa da eleição, que nós entendemos o porquê que tem que haver uma eleição, é porque não tinha nada em nós para que Deus nos salvasse. Não existia nada para Deus empenhar e entregar o Filho dele para nós. Mas pastor, Deus, ele poderia ter previsto que eu seria uma pessoa boa. Ele poderia? Poderia, pastor. Então você tem um mérito diante de Deus. Você não precisa da graça. Graça é um favor. E se ele precisa pagar o homem alguma coisa, não é graça, é mérito do homem. Não é verdade? E se há alguma coisa, se Deus viu ou se anteviu que eu ia ter dizer assim, o meu coração iria se comover e iria aceitar a Deus. Então quer dizer que Deus olhou para os meus méritos e não para a graça. Ele olhou e disse, não, o Wagner, ele vai me aceitar. Se eu mostrar o caminho para ele, ele vai me aceitar. Então isso quer dizer que o que fez Deus me escolher, o que fez Deus me salvar, foi algo em mim e não em Deus. Foi algo no meu coração que Deus, por ser onisciente e enxergar o futuro, ele me escolheu. E isso não é verdade. Por quê? Porque eu estou morto. Um morto não tem sentimento. Eu era inimigo. Um inimigo não tem paz com o seu inimigo. Eu era um cego. O cego não enxerga nem para onde está indo. Então isso quer dizer que Deus teve que fazer a obra por si mesmo, sem eu. Jesus teve que fazer a obra sem a minha pessoa e o meu consentimento. Você está entendendo? Segunda coisa que a gente ia ver, que se eu sou um eleito, eu não preciso fazer nada então, e Deus vai me salvar. O que Jesus ele diz? Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e o meu Pai o amará. Só que eu vou dar um exemplo de uma pessoa que foi incontestavelmente eleita por Deus, o apóstolo Paulo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1,15, ele diz assim, aprove a Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe para revelar o seu Filho em mim. E um grande defensor da eleição foi o apóstolo Paulo, mas ele disse, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. E até mesmo a minha vida, tudo que ele viveu, o Senhor Jesus, ele disse assim, ele é para mim um vaso escolhido. Foi isso que ele falou para Ananias. Para que através dele o meu nome seja ouvido entre os gentios e por aí vai. E ele vai ver o quanto ele deve padecer pelo meu nome. O apóstolo Paulo era um escolhido. Mas o que o apóstolo Paulo fazia? Depois dele ter sido salvo por Deus, o que ele fez? Ele cruzou os braços e disse, agora não precisa fazer mais nada. Agora é só viver do jeito que eu quero. Que o apóstolo Paulo foi o que orou muito mais do que nós. Foi o que falou em línguas muito mais do que todos, como ele disse. Ele trabalhou mais do que Pedro, do que João, do que Tiago, do que os apóstolos. Ele mesmo diz. Olha ele falando do que ele fez. Sofri naufrágios no mar, passei fome, padeci necessidade, estava entre perigos de ladrões, perigo entre os falsos irmãos, perigos na minha própria nação. Uma noite, um dia eu passei no mar, fui apedrejado, levei 95 açoites dos judeus, trago no meu corpo as marcas de um servo, de um escravo de Cristo. Tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles alcancem salvação com glória eterna. Isso mostra o quê? Isso mostra que um eleito, ele não vai ficar parado. Isso mostra uma pessoa que foi salva, ela não vai ficar ociosa. Irmãos, a salvação é algo real. A salvação é algo real. As pessoas pegam a salvação como se fosse algo,
imaginário. Sabe, um dia eu vou saber se eu sou salvo ou não. Um dia lá na glória, quando Jesus voltar, eu vou saber, peraí. Não, vamos dar uma olhada, vamos analisar se tu tá salvo ou não. Irmãos, não é naquele dia que a gente vai saber. Não é naquele dia que a gente vai ouvir de Jesus se nós somos salvos ou não. Os escolhidos de Deus são chamados por Deus. Eles vão ser despertados por Deus. Quem é que deu olhos para o cristão enxergar? Quem é que deu olhos para alguém que confessa a Cristo como Senhor de fato enxergar? Quem é que me deu olhos para mim mesmo, se eu estava totalmente perdido e desviado? Se eu estava totalmente perdido na minha própria justiça, na minha própria visão de vida correta, de ser uma pessoa honesta e justa? Quem é que me deu os olhos? Porque eu não vou te dizer que eu tinha desejo de seguir a Deus ou de servir a Deus, que eu tinha algum desejo de buscar a Deus antes dele ter se revelado para mim. Não existia esse desejo. Quem colocou esse desejo foi ele mesmo. Por quê? Porque ele abriu os meus olhos. Então, irmãos, Deus, ele chama, ele escolhe. Mas pastor, então se o senhor está me dizendo que tem uma eleição, se o senhor está dizendo que Deus escolhe, então Deus escolheu uns e não escolheu outros? Deus escolheu alguns para serem salvos e Deus deixou alguns para se perderem? Irmãos, aí que entra o que as pessoas não gostam de ouvir. Sim, Deus, a Bíblia diz em Romanos que Deus, ele amolece a quem quer e endurece a quem quer. Aí você pode me dizer, tá, mas então por que Deus se queixa e ainda nos exige que a gente creia? Quem é que pode resistir à sua vontade? A resposta é, quem é tu, homem, a que Deus replicas? Deus não pode pegar do barro, do mesmo barro, fazer um vaso para honra e um vaso para desonra? Ele é Deus. Quem somos nós? Se ele quiser pegar e fazer um vaso de desonra, ele vai fazer. Se ele quiser pegar Judas, porque não vai dizer que Deus amou Judas como amou Pedro, porque não é verdade. Senão Judas não estaria no inferno. Judas não seria o chamado filho da perdição. Mas pastor, ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu porque ele foi endurecido. Não existe um coração duro que Deus não vai quebrar, se ele quiser quebrar. E não existe um coração, como eu estava falando com a irmã, não existe um coração justo ou bom que pode se salvar se Deus não o salvar. As pessoas têm, isso tira toda, o que o apóstolo Paulo disse, isso tira toda a jactância, todo o orgulho, toda a vanglória do homem. Por quê? Porque não está na tua nem na minha mão a minha salvação. Não está na nossa mão, não. Porque as pessoas pensam assim, ó, o dia que eu quiser aceitar Cristo, ele vai estar de braços abertos para me aceitar. Por que não? Porque se um dia você sentir, é porque ele te chamou. Agora, se ele não te chamar, você vai viver como mundano e achar que tá tudo bem. Viver como homem natural e achar, não, cego não enxerga, morto não sente, inimigo não se reconcilia, se Deus não chamar. Você está entendendo? Por que os homens continuam vivendo as próprias vidas? Porque eles acreditam que eles podem escolher, eles têm o livre-arbítrio. E se você ler a Bíblia, você vai ver que o livre-arbítrio nunca existiu. Nunca existiu opção de escolha. Me diz uma coisa. Você escolhe para o céu ou para o inferno? Ah, pastor, isso é uma pergunta idiota. Sim, mas por que os pecadores estão indo para o inferno? Se eles tivessem a opção de escolha, eles escolheriam por Cristo. Agora eles não entendem que se Cristo abriu os olhos deles. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo que abre os olhos. Se ele não abrir os olhos, nós estamos perdidos. Se ele não mover a misericórdia, nós estamos perdidos. É através dele a nossa salvação. Só que, irmãos,
Deus ele diz em Romanos o seguinte, Romanos capítulo 9, verso 15, vai lá, rapidinho. Romanos capítulo 9, versículo 15. Diz assim, ó: pois diz a Moisés o Senhor, olha no versículo 14, vamos ler no 14. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí no versículo 16: isso pois, assim pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. E aí, me responde. Eu posso, não depende do que quer. Eu quero ser salvo, não depende do que quer nem do que corre, mas do Senhor que se compadece. Irmãos, se Deus não se compadecer, já era. Se você continuar lendo, a Bíblia vai dizer assim, ó, porque as escrituras dizem de Faraó: foi para isso que eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti. Não adiantava o que Moisés fosse fazer, Faraó foi endurecido pela boca, pela mão de Deus. E Deus deixou isso bem claro nas escrituras. Se você ler lá Êxodo, você vai ver que Deus endureceu o coração de Faraó. Não foi o diabo. Deus endureceu. Por quê? O próprio Deus falou, para mostrar o meu poder através da vida dele. Quem é que endureceu o coração de Judas? Foi Deus. Mas pastor, o senhor está me assustando. Pastor, então isso faz de Deus injusto. Não é o Deus que eu sirvo, não é o Deus de amor que eu sirvo, irmãos. Deus só seria injusto se Ele devesse alguma coisa para nós. Ele só seria injusto se Ele devesse algo para o homem que pecou contra Ele. Não foi Deus que pecou. Não foi Deus que transgrediu, não foi Deus que virou as costas. Foi o homem que fez isso. Foi o homem que estava na presença de Deus, ouviu da boca de Deus: olha, eu te dou tudo, só não me desobedece. O homem pegou e desobedeceu. Agora Deus ele deve para um homem que é inimigo dele. Deus está devendo algo para o ser humano que virou as costas para ele. Se ele quiser, ele pode oferecer, ele é Deus. Agora se ele não quiser, ele não vai dever. Por quê? Porque ele não está devendo nada para o homem. Quem está devendo é o homem. Se Deus quiser salvar alguém, Ele salva porque Ele quer. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer com o que é dele. Agora, se Ele não quiser, Ele endurece a quem quer. Ah, pastor, mas e aí, como é que a gente vai ganhar o mundo? Nós temos que pregar para o mundo, porque nós não sabemos quem são os eleitos. Nós não somos chamados para questionar quem são os eleitos. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, porque os eleitos de Deus vão ser salvos por Deus. Nós somos chamados a anunciar o reino, porque aqueles que Cristo morreu para resgatar, Ele vai resgatar. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus, o próprio Jesus diz: esse é o sangue que eu derramo por muitos, não por todos. Por muitos. Por quais? Pelo povo que Efésios capítulo 1, versículo 4, se eu não estou enganado, ele diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que sejamos irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes que Adão pecasse, antes que o mundo fosse mundo, os eleitos de Deus já estavam no coração de Deus. A escolha de Deus é muito antes. Mas pastor, como é que Deus faz isso? Porque Ele é Deus. Ele é soberano. O homem tem que entender que o homem é homem e não Deus. Não é Deus nem da sua vida e não é Deus de nada. E tem que baixar a cabeça e se submeter a Deus, que é o Deus de toda a terra, que é Senhor de toda a terra e faz o que Ele quiser do que é dele. Ah, mas por que o Senhor endureceu o fulano de tal? Por que o Senhor endureceu a Faraó?
Porque ele quis. Por que o Senhor amoleceu e salvou o apóstolo Paulo? Porque ele disse, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ah, pastor, mas isso aí parece que Deus ele se tornou mau. Eu vou dizer para você, aquele que é salvo não pensa isso. Por quê? Porque se Deus olhasse para mim, ou olhasse para qualquer que seja, que não merece a salvação, e fosse exigir justiça dessa pessoa, estaríamos perdidos. Mas por Deus simplesmente ter eleito, ter escolhido, tá aí a glória. Não tinha nada em mim e Ele me amou. Isso é amor incondicional. Isso é amor sem condição. Lê Salmos capítulo 89 comigo. Nós vamos já passar para o próximo ponto, que é o 3, que eu botei o seguinte: se eu sou eleito, então eu posso viver do jeito que eu quiser, pecar com quanto eu quiser, que no final eu vou ser salvo. Vamos ler Salmos 89. Salmos capítulo 89. Irmãos, todo mundo hoje no Brasil que são evangélicos, eles falam que eles são evangélicos protestantes, sim ou não? Por quê? Por causa de Lutero e da reforma protestante, sim ou não? Só que eu me pergunto assim, até eu depois que eu comecei a entender, pergunto assim, poxa, a gente não chama de protestante, fala de Lutero, só que o que Lutero defendia a gente não acredita. O que Lutero pregava a gente não defende. Lutero pregava a eleição. Lutero pregava contra o livre-arbítrio. Ele teve uma perrenha feia lá com Erasmo, que criou o tal de livre-arbítrio, e ele teve um perrengue feio com esse camarada aí. Por quê? Porque isso desviava as pessoas do caminho real. Isso fazia do homem o senhor da sua vida. Isso faz do homem o senhor da sua vida. Quantas pessoas você passa na rua e diz, vem pra igreja? Não, a hora que eu sentir eu venho. Vem pra igreja? Não, eu não estou preparado, não estou pronto. Vem pra igreja? Não, quando eu ficar mais velho eu vou seguir a Deus, servir a Deus. Mas quem é que disse que está na tua mão? Quem é que disse que tu tem escolha? O próprio Senhor Jesus, ele disse, vocês têm que se libertar do pecado. Mas a gente é filho de Abraão, a gente não é escravo de ninguém. Como é que tu diz que a gente tem que ser livre? Aquele que pratica pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho fica para sempre. Se o filho te libertar, você vai ser livre verdadeiramente. Por quê? Porque o filho permanece para sempre em casa. O escravo não. Se o filho te libertar, você vai ser livre. Mas se o filho não te libertar, você vai ficar cego a vida toda. Então, irmãos, nós temos que entender. Olha o que diz no Salmos 89. Lê comigo Salmos 89. Salmos 89, versículo 19. Diz assim. Salmos 89, 19. Então, em visão falaste do teu santo e disseste, socorri um que é esforçado, exaltei um eleito do povo. Olha agora, achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. No versículo 26, dá um pulinho aí. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei, na minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. Olha para mim um pouquinho. Você pode dizer assim, mas pastor, é uma profecia a respeito de Jesus. Continua lendo agora. No versículo 27. No versículo 28.
A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Agora, lê o 30. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara sua transgressão e a sua iniquidade com açoite, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade, não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. Olha para mim. Tem uma parte desses salmos que está falando de Jesus. Incontestavelmente sim. Só que eu pergunto para você, quando fala de iniquidade, como é que vai estar falando de Jesus, se Jesus não teve pecado? Quando fala da descendência, forçosamente está falando daqueles que são descendentes de Davi e, claro, são descendentes de Cristo através da fé. Aí ele fala para esses o seguinte: ainda que eles pequem, eu vou açoitar eles com vara, mas eu não vou deixar de amá-los com um amor leal. Ah, pastor, isso aí vai dar uma margem para o pecado. Irmãos, o Filho de Deus, ele não deseja o pecado. Aquele que deseja o pecado e acha que isso que a Bíblia está dizendo dá margem para ele pecar, mostra que ele não foi despertado e que ele está perdido. Só que, irmãos, isso é uma bênção para aqueles que acreditam e para aqueles que são salvos. Por quê? Porque ele diz para nós: eu não vou deixar de te amar. Lê de novo. Versículo 30. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara sua transgressão e a sua iniquidade com açoite, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Nem faltarei com a minha fidelidade, para você entender. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu da minha boca. Nós temos que entender, se um dia Deus revelou que Ele nos amou, Ele vai nos amar para sempre, porque Ele não vai alterar isso. Se um dia Ele chamou, por isso que é eleição, meus irmãos, por isso que é eleição, meus queridos, porque Deus escolheu e Ele não vai quebrar o que Ele fez. Aí alguém pode dizer: ah, mas então eu posso sair pecado do jeito que eu quero. Se você é um escolhido de Deus, você não vai querer fazer isso. A marca de um filho de Deus é nascer de novo. É nascer de novo. E o apóstolo João, ele diz que aquele que é filho de Deus não peca. Por quê? Porque a semente de Deus permanece dentro dele. Ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Aquele que vive costumeiramente na prática do pecado não o viu e nem o conheceu. Mas aquele que o conheceu não pode viver pecando. É a marca da eleição. É a abstinência do pecado. É você ir se afastando, é você tendo nojo, é você saindo do pecado. Por quê? Porque isso mostra que Deus, Ele está agindo no coração dessa pessoa. Ele está fazendo a sua obra. O que a Bíblia diz? Ele é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo sua boa vontade. E aí, irmãos, qual é a nossa parte? A nossa parte é adorar a Deus e como diz lá o credo, adorar a Deus e gozá-lo por toda a eternidade. Porque não tem o que a gente fazer, a não ser amar esse Deus. Ele não vai mudar com a gente. Ele não vai mudar, mas pastor, um dia eu fui salvo, mas hoje eu deixei o primeiro amor. Por que as pessoas abandonam o primeiro amor? Porque elas acreditam que há nelas alguma coisa que tem que mudar para que Deus ame elas. Na verdade, não. Por quê? Porque se Ele ama, Ele amou antes da fundação do mundo. E Ele vai amar até agora. Mas eu pequei, Ele vai te repreender. Ele vai açoitar.
Olha para Davi. Davi era um eleito, sim ou não? Deus, ele disse para Davi assim, ó: eu tenho me provido de um rei. Eu escolhi a Davi, um homem segundo o meu coração. Ele escolheu. Só que daí Davi pecou. O que aconteceu? Davi nunca mais teve paz. Nunca mais foi a mesma pessoa. No momento que Davi pecou, Deus o desperdoou e disse: tu não vai morrer. Só que ele viveu a vida toda penando. Como eu e a ministra estavam conversando, irmãos, Deus nunca deu margem para as pessoas pecarem, mesmo sendo salvas. Deus nunca deu margem para alguém dizer assim, ó, agora porque eu sou salvo eu posso pecar, que no final Deus vai me salvar. Eu lembro, irmãos, de mim mesmo, um menino na fé, um bebê em Cristo, uma pessoa que mal sabia que Jesus tinha morrido pelos pecados, uma pessoa que recém estava entendendo o Evangelho. Quando o amor de Deus veio no meu coração, eu dizia para Deus em oração: Senhor, se o Senhor me dissesse, descesse na minha frente e dissesse para mim, o Senhor mesmo, a tua boca dissesse para mim assim: Wagner, pode viver a tua vida que eu vou te salvar no último dia. Eu vou te responder: eu não quero viver a minha vida, eu quero viver para ti. Eu não quero o pecado, eu quero viver para te adorar, para te amar e estar contigo. Mas por que isso? Porque Deus colocou isso dentro de mim. Deus não precisa, irmãos, Deus não precisa mostrar. As pessoas acham, não, se tu falar, se tu pregar de eleição, se tu disser de eleição que a pessoa é eleita independente de quem ela é, ela vai ir para o pecado. Só vai para o pecado aquele que não foi chamado. Só vai desejar o pecado aquele que não foi constrangido por esse amor. Porque, irmão, se um amor incondicional de Deus, demonstrado pela escolha do próprio Deus, não quebranta o coração de uma pessoa, o que vai quebrantar? Ela se esforçar para alcançar a salvação? Se ela não aceita, se ela não se dobra nem ao amor incondicional do Deus vivo que se deu por ela e chamou, o que vai chamar? O que vai? Você está entendendo? Agora, irmãos, isso aqui é uma bênção para os filhos de Deus. Isso aqui é uma bênção para aqueles que foram regenerados, para aqueles que foram chamados. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele não vai te amar menos no decorrer da tua vida. Ele não vai, o amor dele não vai se esfriar pela tua pessoa. Não é o tempo que vai fazer Deus mudar. Por quê? Porque Ele disse: eu não vou alterar o que saiu da minha boca. Eu fiz uma aliança, independente de vocês. Vá para Jeremias. Vá lá correndo. Jeremias capítulo 32. Versículo de número 39. Jeremias 32, versículo 39. Diz o seguinte: E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias. Tem uma tradução que fala, a minha tradução King James diz assim, ó: para que me amem com amor reverente todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Aí olha agora o 40. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Diga glória a Deus. Quem é que fez o concerto? A gente sabe o que a gente faz? A gente mistura graça com lei. A gente mistura a aliança do Sinai, que era a lei pelas obras, com a graça em Jesus Cristo, com condição. Quando Deus fez a lei, quando Deus fez a aliança no Sinai, existiu uma condição: se tu observar os meus mandamentos, tu vai ser justificado. Condição: se tu desobedecer, tu está perdido. Qual é a aliança da graça? Se eles me desobedecerem, eu vou açoitar eles, mas mesmo assim ainda vou salvar eles. Irmãos, o que você acha
Hoje eu estava meditando nisso. Por que você acha que o apóstolo Paulo entregou a carne de um homem para Satanás? Para que o espírito fosse salvo no último dia. Isso se encaixa perfeitamente nisso. Sim ou não? O apóstolo Paulo viu, o camarada estava lá, não se arrependia, ia lá, entreguei a carne dele para Satanás. Para quê? Ele ia ser destruído, ele ia ser açoitado por Deus, ele ia ser repreendido pelo Senhor, ele ia sofrer, mas pelo menos ele ainda ia ser salvo. Você está entendendo? Irmãos, Deus chama, Deus mantém, Deus sustenta. A mão de Deus, como diz Spurgeon, está em toda a roda da maquinaria do mundo. Tudo. O nosso abrir dos olhos, o nosso fechar dos olhos, o nosso respirar, o vento, a atmosfera que nos mantém sobre a terra, que não nos pesa a ponto da gente não ter força para sustentar o nosso corpo. O sol que se levanta, a lua que se levanta, o vento, as chuvas, tudo. Ele é bom para os seus inimigos, para aqueles que não querem Ele e para aqueles que são inimigos dele, que nunca vão querer Ele. Ele é bom. Ele é assim. Só que nós somos chamados para uma salvação. E aqueles que Deus escolheu serão chamados para essa salvação. Só que o homem tem que entender o seguinte, que ele é impenitente diante de Deus, e se Deus não tiver misericórdia dele, não tem o que ele fazer ou fizer que Deus vá se agradar, que Deus vai dizer assim, não, ele está se humilhando bastante. Se ele se humilhar bastante, chorar bastante, rastejar bastante, eu vou salvar ele. Mérito e mérito. Agora, se Deus simplesmente quiser e salvar, graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Por que a gente negligencia um versículo simples? Efésios capítulo 2, verso 8. Não precisa ir lá. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês. É um dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Foi dado por Deus. A salvação é pela graça. A salvação é uma oferta, é uma aliança que, como diz aqui, eu farei com eles uma aliança eterna, da qual não se desviará deles. E eu colocarei o meu temor no coração deles, para que eles nunca se apartem de mim. Se eu sinto o temor de Deus e não vou para o pecado, é porque Deus fez uma aliança comigo. Se eu vou para o pecado e peco conforme eu quero pecar e faço o que eu quiser, é porque eu não estou nessa aliança. Você está entendendo? Mas pastor, e agora? Se eu não estou nessa aliança, você pode estar? Se Deus te chamou, se Deus te chamar, você pode estar. Se você sente que você é um perdido e precisa disso, se você sente que você está perdido e o único caminho é Ele, aí eu botei uma coisa final aqui. Poxa, eu coloquei uma pergunta aqui para nós, das três. Será que eu sou um eleito? Porque quando a gente ouve falar de eleição, a gente pensa, será que eu sou ou não sou um eleito? Como é que eu vou saber se eu sou um eleito ou não? Não estamos chamados aqui para questionar a eleição de Deus e nem para entender como é que ela se dá. Nem o apóstolo Paulo entendia. A única resposta que o apóstolo Paulo teve foi: quem é você que Deus replica? Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Nem o apóstolo Paulo tinha essa resposta. Só que nós não estamos chamados aqui para questionar se nós somos eleitos ou não. Eu pergunto para você, se você está morto de fome e é colocado diante de você um banquete, um prato para que você coma, será que você tem que se perguntar para si mesmo, mas será que eu posso comer desse prato ou não? O que é mais sensato para fazer? Ir lá e comer.
e matar a sua fome. O que é sensato para uma alma que sente que ela está perdida e vê que somente o caminho é Cristo? É ir até Cristo, é abraçar Cristo, é ir até Ele. Por quê? Porque se a pessoa está entendendo isso, é porque Deus está agindo nela. Porque se Deus não agir nela, volta a dizer, a pessoa é cega. Você está entendendo? Aquele que não faz parte da aliança, ele não se incomoda. Aquele que não faz parte do povo de Deus, ele não se incomoda se Deus está afim dele ou não. Você acha que o faraó se incomodava com Deus? Ele disse assim, ó, quem é o Senhor para que a voz eu ouvirei? Quem é Ele? Quem é o Senhor para que eu ouça a voz dele? Outro exemplo. Se você enxerga uma ponte e essa ponte é o único caminho para te levar para o outro lado, o que você vai fazer? Você vai se sentar no chão e dizer assim, não, mas eu não sou chamado para atravessar aquela ponte. Nós não somos chamados para questionar a eleição. Se Deus ele me mostrou o caminho, eu vou seguir esse caminho. Se Deus mostrou, se eu sei que eu sou miserável pecador e eu necessito de perdão, eu necessito de salvação, eu necessito que Deus tenha misericórdia de mim, eu vou chegar até Ele e vou me prostrar diante dEle. Porque, irmãos, Deus não vai colocar um querer sem o efetuar. Você está entendendo? Nós não somos chamados para questionar a eleição. Nós somos chamados para viver. E eu quero que você entenda que quando Deus ele faz uma aliança, você já ouviu a palavra que diz assim, aquele que em vós começou a boa obra também é poderoso para finalizar até aquele dia. Você já ouviu isso? Por que isso? Aquele que começou em vós a boa obra também é poderoso para finalizar até aquele dia. Irmãos, isso é um consolo para a pessoa que é salva. Porque o medo daquele que é salvo é se perder. Mas quando você ouve do próprio Deus que quando Ele fez uma aliança, foi independente de você e Ele está disposto a cumprir essa aliança sem mudar. Por que as pessoas deixam o primeiro amor? Exatamente porque elas não entendem a eleição. Elas não entendem que Deus as amou e vai amar ainda. Deus as chamou e vai continuar levando elas ainda. Da mesma forma. Do mesmo jeito. Isso não vai enfraquecer as minhas mãos. Vai dizer, não, agora eu vou cruzar os meus braços e não preciso mais orar. Eu sou chamado mesmo, estou salvo. Isso vai fazer com que eu sirva a Ele com todo o meu coração. O amor dele me constrange a me jogar diante dele. O amor dele me leva. O que ele diz aqui? Porém o meu temor no seu coração para que eles nunca se apartem de mim. Esse temor é sempre avivado quando eu estou meditando nas Escrituras, quando eu estou diante dele orando, buscando a face dele. Esse temor muitas vezes é despertado mais uma vez dentro de mim. Mas esse temor foi ele que colocou. Para quê? Para que eu não me desvie dele. Ah, pastor, quantos desviados aí? Mas vai me dizer a real. A maioria dos desviados nunca nasceu de novo. A maioria daqueles que se desviaram, entraram na igreja e saíram, não conheceram a verdade. Não sentiram, não receberam a salvação. Claro, vieram, participaram. Irmãos, como é que uma pessoa que conheceu a Cristo, teve um encontro com Jesus, vai sair de diante da presença de Deus e vai comer com os demônios? Me diz. A gente sempre sai do bom para o melhor, sim ou não? Qual é o ser humano em santa consciência que vai sair do bom para o pior? Ou vai sair do excelente para o lixo? Nós temos, irmãos, nós temos um grande chamado. Nós temos algo que nasceu no coração do próprio Deus.
Se hoje eu experimento da salvação, eu sei que isso foi tudo obra de Deus. Não teve nada da minha parte nisso. Não foi porque eu o aceitei, porque sem Ele eu não conseguiria nem enxergar, nem ser convencido do meu pecado. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. O Espírito Santo convenceu a mim do pecado. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi eu que escolhi vocês, não vocês que me escolheram. Tudo tá ligado. E a gente não pensa, mas... E a gente acha que tá na nossa mão. Não tá na tua nem na minha mão. Está na mão de Deus. Olha o que o rei Davi falou. Você não achou, depois você lê em casa. 2 Samuel 23, versículo 5, diz assim. Ainda o rei Davi falando isso. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, Ele estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. O que Davi falou? Deus fez uma aliança com Davi. E Deus disse assim, ó, não é apenas tua descendência eu vou manter. Aí Davi, ainda que a minha casa, você conhecia a casa de Davi, né? Ainda que a minha casa não seja, sabe, reta diante do Senhor, Ele fez comigo essa aliança. O próprio Davi falou, quem é? Eu sou um cão morto, como é que o Senhor me fala de coisas futuras? Como é que o Senhor fala da tua fidelidade? Quem sou eu para que o Senhor seja fiel desse jeito? Isso mostrava o quê? Que não estava em Davi a aliança, estava em Deus a aliança. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Ele colocou Abraão de lado. Ele fez uma aliança a Abraão foi lá e ofereceu o sacrifício. Em Gênesis eu não lembro o capítulo. Abraão foi lá e ofereceu o sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão cortou o carneiro e mais o outro sacrifício lá em duas partes, botou aqui, em cima de uma rocha. E a Bíblia diz que a Shekinah de Deus desceu, uma nuvem luminosa, a glória de Deus desceu e passou entre as partes que estavam no sacrifício. Naquele contexto, a cabeça do pessoal hebreu lá daquele tempo, vamos supor, eu vou fazer uma aliança com a irmã Marli. A gente sacrifica o bicho, reparte ele e eu vou passar por entre as partes. Para quê? Para mostrar que eu, Wagner, tô comprometido a cumprir o que eu tô falando para ela. Quem é que passou no meio das partes? Deus. Não foi Abraão. Quem é que se comprometeu a cumprir o que falou? Deus. Abraão pecou? Pecou. Abraão não foi lá e não teve um filho com a escrava? Sim. Pecou. E esse filho depois não foi uma máquina, não foi os inimigos de Israel, que até hoje são espinhos nos olhos de Israel? Foi? Só que isso quebrou a aliança que Deus fez com Abraão? Não. Por quê? Você está entendendo a eleição? Você está entendendo a escolha soberana? Você está entendendo que Deus, Ele escolhe e Ele salva? Ele não te dá uma passagem para você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos com Deus e depois você se perder. Ele te dá uma passagem que você vai daqui até a glória. Ele te dá um cartão que serve para você até o fim da sua vida. Ele não dá uma aliança e depois Ele retira a aliança. Ele não faz uma aliança e depois Ele tira a mão dele. Essa aliança não é a aliança da lei, não é o Sinai. O Sinai tinha condição. Adão tinha condição. A própria aliança, por que ele diz que a graça foi feita? Os eleitos foram escolhidos antes da fundação do mundo. Porque até a aliança que Adão tinha com Deus era condicional. Por que, pastor? O que ele falou para Adão? Se tu comer do fruto, tu vai morrer. Agora, se tu me obedecer, tu vai viver para sempre. O que aconteceu? Ele desobedeceu. Existia uma condição.
com o povo do pacto da aliança, não há uma condição. Por quê? Porque essa aliança foi feita em Deus. E ela vai se manter firme, porque Ele empenhou a sua palavra. Ele vai manter firme. E agora eu digo para você, irmãos, uma pessoa que é salva, como é que não vai se regozijar com isso? Como é que não vai achar esperança nisso? E entender que Deus não vai abandonar, nunca te deixarei, nem nunca te desampararei. Nunca. Mas pastor, eu falei no meio do caminho, né? Eu tive uns tropeços, alguma coisa, irmãos. Se Deus, Ele fez uma aliança, Ele vai manter essa aliança firme. Agora, isso não dá respaldo para ninguém, como alguns acreditam. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eles falam assim, como se nós disséssemos assim: agora a pessoa pode pecar quanto ela quiser que ela vai ser salva. O Filho de Deus, se ele pecar, ele vai ser açoitado. E se ele tiver que pagar com a carne dele, como o apóstolo Paulo entregou a carne para que o Espírito seja salvo, ele vai pagar. Mas a aliança vai permanecer de pé. A aliança vai permanecer de pé. Isso não me dá respaldo para mim pecar. Pelo contrário, isso dá respaldo para mim, Wagner, adorar a Deus. Porque, como Lutero falou, quando eu olho para mim, eu digo impossível de me salvar. Quando eu olho para Cristo, eu digo impossível de me perder. É nas mãos dele. Ele é o autor da nossa salvação. Autor e consumador da nossa fé. Ele não apenas é o autor, Ele também é o aperfeiçoador da nossa fé. Nós não precisamos de Cristo apenas para nos converter. Nós precisamos de Cristo do nosso lado todo o caminho da nossa vida, até a eternidade. E Ele sabia disso. Ele disse: eu fiz uma aliança com o povo de Israel. Está lá em Hebreus, está lá em Jeremias, está lá até em Ezequiel, se eu não estou enganado. Eu fiz uma aliança com o meu povo de Israel, mas eles não atentaram para a minha aliança, que foi a aliança da lei, nas condições. Eles não atentaram para a minha aliança, eles viraram as costas e eu para eles não atentei. Mas eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá depois desses dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no seu coração e as inscreverei na sua mente. E serei misericordioso com os seus pecados, e dos seus pecados não mais me lembrarei. Aí ele fala também: e nunca mais alguém dirá ao seu próximo: conhece ao Senhor? Porque desde o maior ao menor me conhecerão, porque eu serei misericordioso para com eles e para com os seus pecados. Irmãos, uma pessoa que nasce de novo, você pode dizer para ela, claro, você tem que ensinar ela as verdades da Bíblia, instruir ela, estruturar como uma casa que você vai colocando tijolos. Só que uma pessoa que nasceu de novo, ela conhece o Pai Celestial. Você não vai apresentar Cristo para ela, porque ela sabe quem Ele é. Ela nasceu. O que Deus falou? Quando eu fizer aliança, do maior ao menor, para você entender em questão de cargo, do apóstolo ao irmãozinho, ao mínimo da igreja, ninguém vai dizer: ô irmãozinho, tu conhece a Cristo? Porque todos me conhecerão, porque todos vão ter essa ligação comigo, todos vão me conhecer pessoalmente. Todos quem? Os que estão na aliança, os que fazem parte na aliança. Só que eu quero que você entenda, essa aliança, ela está selada. Só que o número dos eleitos, ninguém sabe. Não é um número específico. A Bíblia diz que são uma multidão que não se pode contar. Se eu faço parte, glória a Deus. Nós não somos chamados para pegar o joio e arrancar o joio fora, porque com isso a gente pode arrancar o trigo, Jesus disse. Não, isso aí não adianta, isso aí não vai se converter, pode arrancar fora. Jesus disse: deixe o joio crescer com o trigo, porque no último dia eu vou tirar o joio do trigo, vou separar os dois. Vocês não são chamados para separar.
Vocês não são chamados para julgar, dizer que um é e o outro não é. Vocês são chamados para pregar, anunciar. Mas quem vai separar vai ser os anjos que vão vir e vão pegar o joio, vão pegar o trigo, vão guardar no celeiro e o joio vai ser jogado fora. Aí eu mostro para você por que Judas não era um eleito. Quando você lê o Evangelho de João, você vai ouvir João dizendo assim: Judas andava com ele, Judas estava com ele, Judas carregava a bolsa, mas Judas roubava o que ali se deitava. Isso mostra que Judas nunca fez parte do povo, nunca fez parte real dos discípulos. E Jesus sabia disso. Olha, eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é o diabo. Eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês vai me trair. Por quê? Porque ele não fazia parte dessa aliança. Ele não fazia parte. E ele ainda disse: eu só escolhi esse para que as escrituras se cumprissem. E eu digo para você, elas vão se cumprir. Mas o que eu quero chamar a atenção de você, isso, irmãos, não desmotiva ninguém. A eleição nunca desmotivou e nem vai desmotivar alguém. Porque uma alma que sente o desespero, é porque Deus já está começando uma obra nela. É porque Deus já está chamando ela. Uma alma que sente o desespero de estar perdida, é porque Deus está abrindo os olhos dela. Agora quem não está nem aí. Vai seguir, acha que é dono de si mesmo, acha que vai conseguir com a força do próprio braço, acha que naquele dia vai ter alguma coisa para apresentar para Deus, dizer: ó Senhor, olha aqui, olha que eu fiz tudo que eu fiz. Eu nunca te conheci. Você já parou para pensar nisso? Qual vai ser a palavra de Jesus? Eu profetizei no teu nome, batizei no teu nome, eu fiz um monte de coisa no teu nome, e isso e aquilo no teu nome. Qual foi a resposta? Eu nunca te conheci. Quando que Deus conhece os eleitos dele? Antes da fundação do mundo. E esses eleitos dele, ele vai levar a aliança dele a finco. Ele vai levar a aliança dele a termo. Por quê? Porque ele mesmo disse: eu não vou retirar o que eu falei. Eu vou cumprir. E aí está a consolação para os filhos de Deus. Aí está a consolação para o cristão. Porque Deus não vai retirar a sua aliança. Deus não vai quebrar a sua aliança. Pastor, mas isso vai tornar as pessoas fracas, vai tornar as pessoas ociosas. O ocioso vai ficar ocioso de qualquer forma. A eleição não torna ninguém parado. A eleição não tira. Irmãos, pega os anjos. Pega os anjos de Deus. Você acha que os anjos de Deus são parados? Você acha que os anjos de Deus estão lá, parados, olhando para nós assim, ó? Eles se alegram, eles têm prazer em cumprir as ordens da palavra de Deus, como está lá nos Salmos. Eles se alegram em cumprir a voz do Altíssimo, eles se alegram em voar, ordenados pela palavra de Deus. Eles se alegram em fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. E o Filho de Deus, que é eleito de Deus, nascido de Deus, se alegra em fazer a vontade de Deus. Se regozija, por quê? Porque ele foi criado para isso. Ele foi criado para adorar a Deus, ele foi criado para amar a Deus. Ele se encontrou. Ele se encontrou na vida, ele encontrou um propósito, um objetivo. Ele encontrou algo para ele viver a vida e gastar a vida. Diga graças a Deus. Então, irmãos, guarda no teu coração essa palavra. Primeira coisa que nós vimos: Deus não enxergou nada em nós para nos salvar. Ele escolheu qualquer um. E até o final vai ser por causa da escolha de Deus. Isso só vai deixar... Isso não vai desmotivar alguém. Ninguém. Isso vai motivar as pessoas. Porque Deus tem misericórdia, se quiser ter misericórdia. E quando Ele tem misericórdia, Ele vai ter misericórdia. Não vai desmotivar ninguém. Não vai desmotivar a pessoa que não está, porque ela não está nem aí. Para ela isso entra aqui, sai aqui. Para ela é igual o farol. O Senhor mandou: deixa aí meu povo.
Quem é o Senhor? Tô nem aí pra Ele. Tô nem aí o que eu quero com sangue. Pra mim, não. Cristo, sacrifício, isso não me move, isso não me comove, isso não mexe. Isso não é pra mim. Segunda coisa, nós não somos chamados para ficar parados. Nós somos chamados para exercer, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Nós somos chamados para viver. Nós somos chamados para viver essa aliança, unidos com Deus. Ele colocou o temor dele no nosso coração. Nós somos chamados para viver para Ele, para viver por Ele, para nos inserir no que Ele nos chamou para fazer. E ainda, outra coisa, que a Bíblia fala em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Vocês foram criados para as boas obras, as quais Deus, olha de novo, as quais Deus preparou antes dos tempos eternos, para que andássemos nela. Tudo já foi preparado. A gente nasce achando bom. Quando que tu aceitou Jesus? Bom, aceitei Jesus há 10 anos atrás. Mas quando que Ele te salvou? Bom, Ele me salvou antes da fundação do mundo. Mas pastor, Jesus só morreu há um pouco mais de 2.000 anos atrás. Pois é, mas Apocalipse diz que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A salvação não foi agora. A salvação já vinha no coração de Deus. Por que Deus não impediu Adão? Por que Deus não impediu tudo de acontecer? Por que Deus não pisou na serpente? Não, disse, para um pouquinho já. O que tu vai te meter aí? O que tu vai te meter entre os meus? Deus deixou. Um dia eu me questionava, Deus, por que tudo, olha essa loucura toda, por que o Senhor permitiu que Satanás fosse lá na cobra e dissesse para Eva, Eva, pode comer, Adão, vai. Por que o Senhor permitiu tudo isso? Antes de compreender a eleição, o Espírito Santo disse para mim o seguinte: se não fosse assim, tu não nasceria. Aí eu comecei a pensar, pois é. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Você vê o amor? Ainda que a coisa se quebre, Ele nos amou. Ainda que Ele visse que o negócio ia degringolar e Ele teria que esperar, como a Bíblia diz, que Ele teve que esperar com paciência e suportar os vasos da ira que foram criados para perdição, que foram aqueles que blasfemaram, foram aqueles que não aceitaram, foram aqueles que Deus não rejeitou. A Bíblia diz que Deus rejeitou os filhos de Jessé. Chegou o Eliabe grandão, Deus disse, esse eu já tenho rejeitado. Chegou o outro, não é esse. Chegou outro, vai lá, é esse eu escolhi. Deus, Ele faz, Ele fez. Irmãos, e glória a Deus por isso. Diga graças a Deus. E isso não me dá respaldo para mim pecar. Uma pessoa que vive pecando e diz assim, pois é, porque o calvinismo diz que a eleição é eleição e o eleito vai ser salvo. Vai ser salvo porque Deus fez aliança. Aí então eu posso pecar do jeito que eu quero. A pessoa que peca do jeito que quer porque ela não está na aliança. E volta a bater de novo. A pessoa que peca da forma que quer e vive pecando é porque ela não faz parte do povo de Deus. Porque a Bíblia diz que o Filho de Deus não pode viver pecando. Porque ele é nascido de Deus e não pode pecar porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode viver pecando. Então não tem essa história. Não tem essa história de eu salvo uma vez, salvo para sempre, então eu posso viver pecando. Não. Porque se você realmente é transformado por essa aliança, por essa eleição, por essa graça, você é tão transformado que no momento que Deus te transforma, você começa a ter aversão pelo pecado. Simples assim. Simples como é.